Mas vamos voltar agora, gente, aqui no Entre Nós, a falar sobre a crise de segurança em São Paulo. Nós já trouxemos há pouco o vídeo de mais um caso de uma extrema violência de um policial que agrediu uma mulher em Campinas com um soco no rosto. Mas agora a gente traz uma informação que foi dada em primeira mão pela colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, que foi a decisão do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, de determinar que os policiais de São Paulo têm que usar as câmeras corporais de modo que elas filmem o tempo todo, ininterruptamente, como era anteriormente. Então a Mônica está ao vivo aqui com a gente para a gente conversar sobre esse assunto. Mônica, boa tarde para você, bem-vinda. Uma derrota para o governo Tarcísio nesse caso, que tentava mudar a forma de uso das câmeras, né? Pois é, inclusive essa decisão do ministro Barroso pegou a própria Defensoria de surpresa. A Defensoria não esperava que ele fosse atender a praticamente todos os pedidos, porque não apenas ele afirmou que é obrigatório o uso de câmeras corporais, porque ele não tinha feito isso ainda, né? Ele tinha dado um voto de confiança ao governo Tarcísio de Freitas. Em junho, a Defensoria apresentou uma ação pedindo que fosse obrigatório o uso de câmeras. O governo de São Paulo fez uma resposta e falou que estava comprometido com esse projeto, que ia implantar as câmeras. Então o Barroso não tomou nenhuma decisão em junho, falou que daria esse voto de confiança, que aguardaria o governo de São Paulo de fato cumprir as regras. Mas passados todos esses meses e com agravamento, né, com dados explícitos, né, Adriana, contundentes de que há falhas no uso das câmeras e de que há uma escalada de violência com policiais dando soco em mulher, dando tapa na cara de mulher, jogando pessoa da ponte, escoltando criminosos do PCC, né, que é outra questão de extrema gravidade, matando estudante de medicina com tiro no peito, matando uma pessoa que roubou um sabão num supermercado com 11 tiros pelas costas e mentindo, dizendo que tinha sido em legítima defesa. Quer dizer, depois de tudo isso, em poucos dias e mais esse caso de hoje, mas depois dessa escalada, né, de violência, morte de criança de 4 anos em operação, enfim, a gente pode ficar aqui citando casos e mais casos. O ministro, então, decidiu atender a quase todos os pedidos da Defensoria. Determinou que, sim, é obrigatório o uso das câmeras e tem que ser no modelo que o João Dória contratou. Qual era o modelo? O policial, quando sai para a rua, ele pega a câmera de uma base, na hora em que ele tira ela da base, ela já começa a funcionar, ele coloca ela no uniforme, ele não pode desligar de forma alguma. Ela fica funcionando, captando imagens numa definição ruim, né, fraca, ruim, porque ele está ali na rua andando, cumprimentando a Adriana, cumprimentando a Mônica, ajudando alguém a atravessar a rua, fazendo coisas que não tem não tem uma problemática grande, mas quando ele vai para uma ação que pode exigir força, ele tem que apertar um botão para ter uma definição maior, para ter som e para ter uma boa definição de imagem. Aí você pode falar, bom, mas o policial pode não apertar esse botão. Bom, ele pode não apertar esse botão, mas aí vai ficar evidente, explícito, e vai ter uma prova de que ele não apertou o botão, porque ele estava sendo filmado e as filmagens vão mostrar aí uma confusão com imagens não nítidas, porque ele foi negligente naquele uso. Bom, então o que acontece? O ministro Barroso falou, esse é o sistema que tem que prevalecer, e não que tem que seguir sendo usado, e não o que o governo de São Paulo está querendo fazer, que é gastar 50 milhões para renovar as câmeras, e para colocar câmeras que não ligam automaticamente. O policial tira ela da base, ela não liga, ele bota no uniforme, ela não liga, ele vai ligar quando for uma ação violenta. Ah, mas e se ele não ligar? Aí, de forma remota, os superiores de uma central podem ligar para ele, tudo muito assim confuso, né? Tirando a simplicidade e a obviedade do programa Olho Vivo do governador do governo passado, que tirou a câmera da base, ela começa a funcionar e acabou. Tem alguma ação com violência, está tudo filmado e ponto, acabou. Então, isso que o Barroso determinou. E, Adriana, tem outras questões aí, porque a Defensoria, inclusive, mostrou que mesmo nesse sistema, há muitas burlas a esse mecanismo de controle e transparência, né? Os policiais
deixam as câmeras em banco de viatura, em vez de filmar, porque você sabe, Adriana, que quando eles saem para trabalhar, são 2, 3 policiais, e uma câmera filma o outro, né? Você está ali numa ação, por exemplo, o policial está ali jogando alguém da ponte, o outro está com a câmera e a câmera dele capta que ele está jogando o cara da ponte, né? Então, o que eles fazem quando tem uma ação violenta? Muitos policiais se afastam para não filmar o colega que está sendo violento, coloca a câmera para cima para filmar a estrela, ou para o chão para filmar o chão, ou filma o próprio rosto, ou filma o próprio braço, né? Esquece no carro, coloca a mão na frente, coloca problemas, obstáculos para que filmasse. Então já há uma burla. Então, outra coisa que o ministro Barroso decidiu tem que ser ininterrupto, etc., e tem que informar o Supremo que providências estão sendo tomadas contra os policiais que burlam simplesmente o uso das câmeras. É isso. Então foram muitas decisões muito festejadas pela Defensoria, Adriana. Mônica, Renan aqui falando, prazer conversar com você aqui no nosso Entre Nós. Um ponto importante, o argumento do governo do estado é que essa medida de comprar essas câmeras que não fazem essa gravação de forma contínua é uma suposta economia de dinheiro, porque há um custo muito alto no armazenamento dessas imagens, já que ficam gravando de forma contínua, né? Onde é que essas imagens vão ser armazenadas? E talvez esse seja um caso exemplar, né? Pra gente ver que nem sempre é sobre economia de dinheiro, porque a gente tá falando da segurança dos policiais, a gente tá falando da segurança das pessoas abordadas também, que essas câmeras podem ajudar no registro, né? Exatamente, quer dizer, quanto que vai economizar? Primeiro vai começar gastando, né? Porque tem que comprar os aparelhos. Aí depois falam que vai ser uma economia, mas você não precisa arquivar tudo que você filma, não precisa arquivar que a Mônica está atravessando a rua e o policial está filmando, né? Você tem que deixar à disposição essas filmagens que são filmagens que podem gerar dúvida e podem servir para o judiciário decidir se um policial é ou não responsável por abordagens indevidas, por alguma violência ou não. As câmeras protegem também muitas vezes os policiais, né, Renan? Como a gente já viu em vários casos. Agora, é muito curioso esse argumento, é o que você falou. Quer dizer, você tem que ter um mecanismo de controle, porque você está colocando pessoas armadas nas ruas, pessoas que associam que eu estou pagando, que você está pagando, que a Adriana está pagando, para trabalharem para nós, né? Então, toda atividade pública requer algum tipo de controle. A atividade pública armada requer um controle ainda maior. Você sabe que a Defensoria, ela fez 457 pedidos para ter acesso a imagens de câmeras corporais entre julho e agora, porque estava defendendo pessoas que tinham sido vítimas de violência praticada no momento da abordagem, de flagrante forjado. Então eu falo, a Adriana estava vendendo droga, bota a droga nela, né? De ingresso irregular da polícia em domicílios, né? E de busca pessoal baseada em estereótipos, como raça, gênero, deficiência, né? Orientação sexual. Então, é isso, né? A Câmara, ela mostra isso, ela ajuda a Defensoria a representar essas vítimas de violência policial. E quando o policial está certo, não foi nada disso, a Câmara não protege. Sim. Fala, não, essa é uma acusação leviana, indevida. A Câmara está aqui mostrando que eu usei a força de forma proporcional e não de forma criminosa, né? Então a Câmara protege fora da lei, a Câmara é uma proteção, né? Sim, a Câmara também, segundo todos os analistas, ela é uma proteção ao policial. É curioso, né? Porque muitas pessoas falam isso, inclusive policiais com quem a gente conversa, Adriana, eles falam, sabe, essa coisa da polícia, tem muitas razões para a polícia ter se transformado em tão pouco tempo numa polícia tão mais violenta, né? Mudanças na hierarquia policial, o secretário Derrite fez várias alterações, colocou apenas ex-comandantes da Rota, pessoas da Rota nos comandos, quer dizer, a Rota é uma corporação acostumada a um embate violento, então ele orientou a polícia para esse embate, né? Esse embate que agora está dando problemas para ele, porque está resultando nisso daí que a gente está vendo. Então, alguns policiais falam, os policiais vão para a rua e acreditam
Mata que não vai dar problema. Mas quando começa a dar problema, quem vai preso é o policial, não é o secretário da segurança, não é o governador. Né? Agora, então, para os próprios policiais, é melhor ter um ambiente de trabalho regulado. Agora, só para a gente concluir, Mônica, depois dessa decisão do presidente do STF de, enfim, determinar que as câmeras sejam usadas e gravem sem interrupção, a gente não tem uma nova posição após essa decisão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na semana passada, só recapitulando aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o governador já tinha dito que estava totalmente errado em relação às câmeras. De alguma forma reconheceu os excessos de violência policial, chamou para si mesmo a responsabilidade sobre os atos. Hoje, agora há pouco, como a gente já informou, tinha uma coletiva convocada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que depois desmarcou essa coletiva. Agora, tem um gesto político muito importante que quando o governador chama para si a responsabilidade e vão surgindo, depois dessa coletiva do governador, outros casos de excesso da violência policial e agora a decisão do Supremo, do Barroso, alguma decisão de mudança de rota, de mudança de rumo, de alguma forma terá que ser anunciada, ainda que até o momento ele não tenha demonstrado interesse em trocar o secretário de Segurança. Foi questionado rapidamente sobre isso, mas não manifestou que seja esse o caminho. Mas quando ele chama para si a responsabilidade, tem um gesto político importante de que alguma mudança de rota aconteça quando vão surgindo tantos casos de violência. Obrigada demais, viu, Mônica? Pode concluir, por favor. Não, eu acho que é muito difícil uma demissão sumária do secretário de Segurança, porque ele tem muitos apoios, né? Inclusive do Bolsonaro, do PP. Então, a gente sabe que o Tarcísio não é uma liderança longeva na política, não vem de longe, então não tem esse time, não tem esse apoio político. E para uma pessoa como ele fica mais difícil mexer no time, né? Então, por isso que todos apostam, e ele já falou que o Derrite permanece. Mas com o Derrite no comando, depois de tudo que o Derrite já fez e falou na vida dele, eu acho que dificilmente haverá uma guinada para uma profissionalização da polícia, uma reprofissionalização, né, que possa garantir, que possa reconciliar a polícia, né, com a cidadania paulista. Sim. Obrigada demais, viu, Mônica, pela sua participação mais uma vez aqui entre nós. Volte sempre. Volte sempre. Até a próxima. Vamos sim, me convida que eu volto. Obrigada. Opa, tá convidada sempre. Beijão, Mônica. Tchau, tchau.